Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra. O tema de hoje chama-se Um Só Senhor. Um Só Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo nos escreveu assim. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Para nós existe um só Deus, o Pai, do qual vêm todos os seres e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 5 a 6, o apóstolo Paulo também nos escreveu. Efésios, capítulo 4, versículos 5 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo também escreveu. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Paulo escreveu assim: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Queridos irmãos e queridas irmãs, quantos deuses nós temos? Um. O Deus Altíssimo, puro, verdadeiro, nosso Deus e Pai. Quantos senhores nós temos? Ou senhoras nós temos? Um. Somente um Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz por nós e ressuscitou para a nossa salvação. Quantos Espíritos Santos nós temos? Só um. Um Espírito Santo. E muitos Espíritos, seres viventes. E também do mundo espiritual. Mas Espírito Santo, só um. E quantos batismos nós temos? Só um. Só existe um verdadeiro batismo. Não existe outros. É isso que eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, e é isso que o apóstolo Paulo nos escreveu. Como ele diz, para nós existe um só Deus, o Pai da misericórdia, das misericórdias. Só existe um só Deus, o Pai, do qual vêm todos os seres e para o qual nós existimos. Para nós também existe um só Senhor, Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo qual tudo existe e nós igualmente existimos por Ele através do Pai e do Senhor Jesus. Há um só corpo. Um só corpo. Um só Espírito Santo. Como também é uma só esperança, a qual fostes chamados. Só uma esperança. Há um só Senhor. Há um só Senhor, uma só fé. Um só Senhor Jesus Cristo, uma só fé e um só batismo. Não existe dois, nem três, nem formas diferentes. Existe o batismo verdadeiro do Espírito Santo em nós que o nosso Senhor Jesus nos dá. Um só Deus e Pai, de todos, acima de todos, no meio de todos e em todos. Pois há um só Deus
que é o Deus Pai Altíssimo, e um só mediador. Não existe mais mediadores, nem medianeira. Existe só um mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus, o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, o primogênito, Jesus Cristo, nosso Senhor, o único intermediador entre nós e Deus, somente Jesus, que realiza todos os prodígios, realiza todas as curas, os milagres, a libertação e o batismo no Espírito Santo e nos dá salvação. Estão entendendo, queridos irmãos? Não importa aquilo que você aprendeu na tua igreja, na tua religião. Aprendam somente uma coisa: existe um Deus Pai Todo-Poderoso, um só Espírito Santo e só um Senhor e mediador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.